A história começa com uma traição brutal. Ansu, o nosso protagonista, um espadachim habilidoso, estava de joelhos na frente de um grupo de pessoas, que um dia chamou de companheiros. O corpo dele tremia e o braço mostrava sinais claros de envenenamento. Ele tossiu violentamente, a respiração estava rasa e difícil, e não demorou muito para perceber que aquilo não era um veneno qualquer. Era algo muito mais perigoso, possivelmente fatal. Na frente dele estavam dois dos seus companheiros de equipe. Em vez de ajudá-lo, estavam rindo. Um deles, um guerreiro, sorriu com desdém e disse que o Sul deveria ter aceitado o plano deles. Mas o Sul tinha escolhido um caminho diferente. Permaneceu leal aos deveres como servidor público, firme nos valores em vez de ceder à corrupção. A equipe tinha terminado de conquistar um dos 5 notórios portões do desastre, um lugar de onde monstros aterrorizantes surgiam. Mas agora esses canalhas queriam deixar o portão aberto. Não queriam terminar o serviço. Queriam garantir que os monstros não fossem completamente eliminados para que pudessem voltar repetidas vezes. Porque enquanto o perigo existisse, o emprego, a influência e o status deles continuariam. Se os monstros acabassem, o holofote se apagaria, e junto com ele o poder deles. Sul se lembrou de todo o tempo que passou com eles, lutando lado a lado em batalhas que colocavam a vida em risco, confiando neles com a própria vida. E agora estavam ali assistindo ele morrer sem uma gota de remorso. Justificavam as ações deles dizendo que o Sul era o único que tinha se oposto ao plano. Todo mundo estava a bordo. Então o arqueiro deu um passo à frente e casualmente estendeu a mão, oferecendo uma segunda chance. Disse que se o Sul concordasse em entrar pro lado deles, deixariam ele viver. Mas o Sul não era idiota. Como confiar em pessoas que acabavam de envenená-lo e ficaram assistindo ele sofrer? Além disso, já conseguia sentir. O corpo tinha sido empurrado além dos limites. O veneno tinha se espalhado longe demais. Não havia como voltar atrás. A sobrevivência era impossível. Mas mesmo que não pudesse viver, ainda podia fazer uma coisa: levar pelo menos um desses traidores junto. Com isso, o Sul começou a reunir toda a energia que lhe restava. Uma aura poderosa explodiu dele, afiada e avassaladora. Um casal do grupo foi imediatamente paralisado de medo, recuando em terror. Mas a mulher do grupo, ainda mais assustada que os outros, tentou acalmar todos, insistindo que não deviam entrar em pânico. O arqueiro, claramente à beira de perder o controle da bexiga, percebeu que a situação era grave, e então o Sul se moveu. Num único movimento veloz, avançou. A lâmina cortou o braço do guerreiro. E no segundo seguinte, decapitou a maga sombria com precisão letal. O arqueiro mal conseguiu recuar, arrastando a curandeira com ele. As expressões arrogantes deles, antes cheias de soberba, tinham sumido completamente. No instante, foram substituídas por puro horror. A curandeira tentou desesperadamente salvar o guerreiro ferido, lançando feitiços de cura, mas nada funcionava. Para o choque dela, percebeu que não conseguia curá-lo de jeito nenhum. Os olhos dela se voltaram para o Sul. Viu algo estranho, algo poderoso. O Sul não era mais apenas um homem morrendo. Estava transbordando com o poder da vontade em si. E não só ele, a espada dele também tinha se transformado. Agora forjada completamente dessa mesma vontade indomável. Era chamada de espada intangível, uma arma nascida de pura determinação. Mas aquele poder tinha um custo. A energia que o mantinha de pé finalmente se esvaneceu. A força do Sul cedeu e o corpo desabou. Ele tropeçou para trás, caindo de um penhasco atrás dele. Mergulhou fundo nos vales abaixo, desaparecendo da vista deles, deixando para trás nada além de silêncio. O Sul abriu lentamente os olhos com o som do caos ao redor. Havia gritos, sirenes e o som distinto de pessoas correndo. Estava sendo carregado por um bombeiro, mas não fazia ideia do que estava acontecendo. A cabeça girava, desorientada e turva. Tudo parecia irreal, como um sonho ou um pesadelo. O bombeiro que o carregava estava correndo em direção a uma zona segura designada, avançando rapidamente pelas ruas lotadas e em pânico. O Su não conseguia entender num primeiro momento. A última coisa que lembrava era estar morrendo. Sabia que tinha morrido. Então, como estava aqui, vivo, confuso e sendo resgatado? Então algo se encaixou. Notou o que estava acontecendo ao redor. Um portão tinha se aberto, um portão presságio. Causaram um surto de masmorra. Monstros estavam invadindo a área. Mais especificamente goblins. Dezenas deles corriam pela cidade, atacando qualquer coisa à vista. Enquanto o Su olhava ao redor, viu uma placa familiar caída no chão próximo, Estação Sindorim. Foi então que tudo fez sentido. As memórias estavam corretas. Era exatamente a estação que uma vez tinha sido contaminada durante um surto repentino de portão. Tinha visto isso acontecer antes. De repente, do nada, uma flecha veio voando pelo ar e acertou o bombeiro que o carregava. O homem soltou um grito ao cair, e ambos foram ao chão. Os goblins estavam se aproximando. Apesar da dor, o bombeiro ferido olhou para o Sul e disse para ele correr, mas o Sul não se mexeu. Em vez de fugir, os olhos dele se fixaram no machado que o bombeiro estava carregando. Sem hesitar, o Sul pegou, mirou e arremessou com toda a força em direção a um goblin que se aproximava. A arma voou pelo ar e acertou o goblin certinho, derrubando-o com um único golpe. E então, bem naquele momento intenso, algo estranho apareceu na frente do Sul, texto flutuante como um display digital. Era uma janela de sistema. Parabenizava pelo despertar. Por um segundo, apenas ficou olhando para ela, aturdido. Era exatamente como antes, exatamente como lembrava. O sistema pediu que escolhesse a classe que queria seguir. Por reflexo, o dedo quase se moveu para selecionar guerreiro. Era instinto, mas então pausou. Não, dessa vez decidiu adiar a seleção.
O Sul voltou a atenção para os goblins, que agora cacarejavam freneticamente, os gritos ecoando pelo campo de batalha. Pareciam completamente tranquilos, rindo como loucos, como se a vitória já fosse deles. Mas o Sul não estava nem um pouco divertido. Sem desperdiçar mais um segundo, se lançou direto na horda. Os movimentos eram afiados e sem esforço, esquivando dos ataques como se fossem apenas uma brisa. Um goblin, ansioso para acertar um golpe, tentou chegar por cima pelo lado. Mas no momento em que os olhos dele travaram com os de Sul, congelou de horror porque bem na frente dele, o Sul tinha acabado de recuperar o mesmo machado que tinha arremessado antes. O Goblin reconheceu na hora, o rosto torcido em puro pânico, e honestamente, se Goblins usassem calça, esse provavelmente teria molhado ali mesmo. Mas o Sul não ligava. Não estava ali para teatro. Antes de a criatura conseguir soltar um grito, o Sul a abateu num movimento limpo, cortando o barulho antes que tornasse a área ainda mais nojenta do que já estava. Não parou por aí. Pegando a espada de um dos goblins do chão, continuou se movendo. Sabia exatamente com o que estava lidando. Goblins eram perigosos, claro, mas só para iniciantes. Para alguém como ele, um veterano que tinha visto coisas muito piores, cortar goblins não era nenhum desafio. Para o Sul, era fácil como nada. O Sul continuou cortando os goblins, derrubando um atrás do outro com velocidade e precisão ainda mais afiadas do que antes. Em apenas alguns minutos, toda a onda de goblins tinha sido completamente eliminada. Acabou tão rápido que parecia irreal e quase ilegal. Enquanto a poeira baixava, o Sul olhou para a espada nas mãos. Percebeu como tinha se deixado levar facilmente. Naquele momento não estava calmo ou calculista. Tinha agido por puro instinto e emoção. E embora aquele poder bruto fosse útil, sabia que em momentos como esses, o que realmente precisava era de uma cabeça fria. Mas então, se não estava enganado, tinha sido trazido de volta ao passado por uma razão. Era uma segunda chance, uma oportunidade rara de recomeçar tudo do zero, e não iria desperdiçá-la. De repente, várias janelas de sistema apareceram na frente dele, parabenizando pelo domínio de múltiplas habilidades de esgrima. Mas então outra coisa chamou a atenção. O bombeiro próximo estava olhando para ele, claramente curioso. A forma como Su tinha lutado não passou despercebida, e o homem não conseguia deixar de se perguntar se esse cara era um jogador. O Su apenas deu um leve aceno em resposta e voltou o foco para o sistema. Tinha tomado uma decisão sobre a seleção de classe. Seria curandeiro. Com essa decisão tomada, o Su foi até o bombeiro e educadamente perguntou se podia dar uma olhada no ferimento dele. O homem pareceu um pouco confuso. Momentos atrás, tinha salvado o Su, e agora o Su estava se oferecendo para curá-lo. Não fazia muito sentido, mas o Su não hesitou. Ativou a luz de cura mágica e instantaneamente o brilho quente do feitiço começou a fazer efeito. Em quase nenhum tempo, o ferimento cicatrizou completamente. O bombeiro mal conseguia acreditar no que estava vendo. Como o Su podia ser curandeiro quando acabara de ver ele derrubar uma horda inteira de goblins como um espadachim treinado? Antes que o homem pudesse fazer mais perguntas, outra janela de sistema apareceu. Era hora do Su selecionar uma arma do arsenal. Nem hesitou, sabia exatamente o que queria. Escolheu uma espada iniciante, a mesma que havia usado antes, e começou a se preparar para desafiar o portão à frente. Essa determinação repentina deixou o bombeiro um pouco nervoso, quase em pânico. O portão à frente não era algo para ser levado na brincadeira, mas o SUS tinha algo importante em que se apoiar. Tinha adquirido talento em esgrima antes de selecionar uma classe. Esse era um detalhe crucial. Habilidades obtidas com base no talento inato podiam ser usadas independentemente de qual classe um jogador escolhesse, e conforme o jogador subia de nível, essas habilidades e as habilidades de classe também continuariam evoluindo e ficando mais fortes. O Sul se lembrou de algo. O espírito sagrado da Isabela tinha sido o upgrade topo de linha da luz de cura. Se ao menos tivesse possuído aquele tipo de poder naquela época, talvez as coisas pudessem ter dado errado de forma diferente. Mas dessa vez, iria fazer as coisas do jeito certo. Tinha um plano claro. Seguiria o caminho tanto de espadachim quanto de curandeiro. E enquanto se lembrava dos rostos dos ex-companheiros, aqueles canalhas que o tinham traído e abandonado, a determinação cresceu ainda mais. Ele se aproximou do portão, o mesmo que quase o matou na vida passada. Naquela época era fraco e despreparado. Mas agora, com os fundamentos da esgrima gravados no próprio ser, sabia que conseguia lidar com isso. Sem um traço de hesitação, o Sul começou a caminhar para frente e entrou no portão. Ao atravessar a entrada, de repente se viu parado no meio de uma floresta densa e sombria. Quase instantaneamente, a janela do sistema apareceu na frente, exibindo o nome da área: Verde e Vermelho. Um nome estranho, mas não havia muito tempo para pensar nisso. Após caminhar por um curto período, o Sul tropeçou numa visão macabra de múltiplos cadáveres de goblins espalhados pelo chão da floresta. Pelas posições e expressões, parecia que tinham fugido de algo ou alguém muito mais aterrorizante do que eles mesmos. Os corpos retorcidos sugeriam medo, não apenas derrota. Foi então que o Sul ouviu algo. Um som gutural baixo nas proximidades. Virou a cabeça em direção à fonte e, assim como isso, reconheceu o que estava por trás. Dois hobgoblins imponentes arrastando o cadáver de uma criatura que tinham caçado. Esses não eram os goblins fracos e irritantes que tinha visto antes. Hobgoblins eram uma fera completamente diferente, maiores, mais agressivos e mais perigosos. E quando avistaram o Sul, os olhos deles se acenderam de empolgação. Para eles, carne humana era uma iguaria rara.
Sem hesitar, jogaram a presa anterior de lado e apontaram as armas serrilhadas para o sul, ansiosos para se lançar sobre carne fresca. Mas o que não sabiam, o que não poderiam ter adivinhado, era que o humano pelo qual estavam babando não era uma presa comum. Estavam encarando um predador. O primeiro Hobgoblin avançou, a lâmina balançando rápido, mas cortou apenas o ar. O sul desviou limpo. Já sabia que estava subnivelado para esses inimigos. A arma não era forte o suficiente para cortar a pele grossa deles com facilidade, mas não precisava depender de força bruta. Sabia exatamente onde atacar. Num movimento veloz, se lançou direto no primeiro Hobgoblin, mirando diretamente no olho. O ataque acertou o alvo. A criatura soltou um grito estridente forte o suficiente para agitar as árvores da floresta. O Su, sendo do tipo de coração mole, acabou com a dor do pobre monstro matando. Mas o Su nunca pretendia matá-lo tão rápido. O ataque tinha sido eficaz demais, um erro habitual puro. Esperava usar a criatura para ganhar habilidades e experiência da luta, mas acidentalmente a matou rápido demais. Virando-se para o Hobgoblin restante, o Su decidiu fazer uso adequado desse. O segundo monstro, furioso com o companheiro caído, rugiu e avançou, balançando a arma freneticamente de raiva. Mas o Su estava calmo. Focou, desviando de cada ataque com passos cuidadosos. O Hobgoblin cortava para a esquerda, depois para a direita, balançando como um idiota que era, mas nenhum golpe acertou. Nesse mundo, repetir a mesma ação repetidamente podia eventualmente levar à aquisição de uma habilidade relacionada. O Sul sabia disso e, com certeza, depois de desviar de mais vários ataques, uma pequena grin se formou no rosto. Tinha obtido uma habilidade de esquiva, mas ainda não estava satisfeito. Agora mirou na segunda habilidade. O Sul começou a parar os golpes recebidos, desviando os ataques com timing preciso. A parar não era apenas um movimento básico. Tinha raízes profundas no combate com armas e servia como fundação para muitas outras habilidades avançadas. Era essencial, e o Sul a queria. Depois de mais alguns aparos bem-sucedidos, o sistema finalmente o notificou que havia ganhado a habilidade de aparar. Infelizmente, nesse ponto o Hobgoblin já estava cansado. Cambaleou, respirando pesado, claramente chegando ao limite. E então, assim como antes, o Sul lhe deu paz. Dessa vez, decapitando rapidamente. Não era crueldade, apenas necessidade. Agora, com duas novas habilidades em mãos, estava pronto para lutar mais. Queria enfrentar mais monstros. Não pela emoção da batalha, mas para ganhar habilidades, acumular pontos de experiência e ficar mais forte. Do lado de fora do portão, a atmosfera entre os caçadores que esperavam estava tensa e frustrada. Tinham acabado de descobrir que alguém havia entrado no portão designado deles sem permissão. No momento em que a notícia se espalhou, xingamentos começaram a voar de todos os lados. A maioria estava com raiva e se sentiu desrespeitada, resmungando sobre como alguém teve a ousadia de entrar no território deles. Alguns já faziam planos para dar uma lição nesse intruso misterioso quando saísse. Não iriam deixar barato. Enquanto isso, não muito longe do portão, um bombeiro estava no meio de uma conversa séria. Estava falando com alguns homens de terno, pessoas da Associação de Caçadores. Tinham vindo investigar e estavam especificamente perguntando sobre um caçador chamado Sul. O bombeiro não se conteve e contou tudo o que sabia. Pelo que viu, o Sul não era apenas um caçador comum. Tinha eliminado uma horda de zumbis sozinho e até curado os ferimentos no meio do caos. Um dos oficiais, ouvindo o relatório, pareceu visivelmente surpreso. Não tinha chegado tarde, mas de alguma forma, quando chegou, os goblins já tinham sido completamente eliminados. E além disso, a pessoa responsável era supostamente um curandeiro. Tentou descartar de início, dizendo que era impossível. Na experiência deles, curandeiros não tinham poder de combate suficiente para fazer algo assim sozinhos. Mas ainda assim, se esse cara realmente conseguiu limpar os portões sozinho, especialmente um cheio de goblins, não podiam ignorá-lo. Se conseguisse, teriam absolutamente que recrutá-lo. Enquanto isso, o Su estava no campo, ocupado caçando hobgoblins e acumulando pontos de experiência um atrás do outro. Movia-se rápido e eficientemente, decapitando múltiplos hobgoblins de uma vez com facilidade. Os ataques eram limpos, controlados. Deliberadamente poupou um hobgoblin, deixando-o vivo. Apenas um olhar do Sul foi suficiente para fazer o monstro correr mais rápido que o Usain Bolt, mas era exatamente isso que o Sul tinha planejado desde o início. Queria que a criatura fugisse e trouxesse mais do mesmo. Com uma breve pausa na ação, decidiu verificar o status. Graças à onda de hobgoblins que acabara de derrotar, tanto os atributos quanto as habilidades melhoraram significativamente. Enquanto olhava para a pilha de cadáveres de goblins ao redor, outro pensamento lhe cruzou a mente. Ainda havia algo útil naqueles corpos. Dentro dos monstros havia pedras mágicas. Essas eram pedras mágicas de grau dom nada raro demais, mas cada uma podia vender por volta de 500 mil. Motivo mais do que suficiente para o Sul reservar tempo para coletá-las. Em circunstâncias normais, não se incomodaria com esse tipo de trabalho. Não tinha o luxo de diminuir o ritmo. Mas agora, a situação financeira estava mais próxima de mendigo do que de caçador, então não iria desperdiçar essas pedras. Começou a remover as pedras dos monstros caídos uma por uma, armazenando todas cuidadosamente no inventário. Quando terminou de coletar o saque, se sentiu genuinamente satisfeito. Era uma colheita decente, mas justo quando estava prestes a respirar fundo, aquela calma foi interrompida. Uma onda repentina de pura intenção de matar atingiu como uma parede. Quando se virou para encarar, cerca de 30 hobgoblins já estavam se aproximando.
Liderando-os estava o mesmo monstro que tinha deixado ir antes, aquele que fugiu em terror. E agora, com a confirmação, o grupo inteiro avançou em direção ao sul de uma vez, mas o sul não entrou em pânico. Em vez disso, saltou no ar como um ninja, movendo-se com a velocidade e precisão de um assassino treinado. Em momentos, vários hobgoblins já tinham caído, cabeças rolando pelo chão. Os movimentos eram afiados e sem esforço, como cortar manteiga. Então, como recompensando os esforços, o sistema notificou que tinha subido de nível. Novos pontos de atributo foram adicionados ao perfil, tornando-o ainda mais forte do que antes. Com esse upgrade em mãos e experiência suficiente ganha, o Sul decidiu que não havia necessidade de prolongar as coisas. Era hora de acabar. Mergulhou direto na multidão de inimigos, cortando em todas as direções, limpando a horda com eficiência implacável. Em determinado momento, um hobgoblin conseguiu avançar de frente, visando atacar. Mas em vez de medo, o rosto do Sul se iluminou de empolgação. Não estava preocupado. Se alguma coisa parecia ainda mais animado do que antes. O monstro-chefe nesse portão era um hobgoblin-chefe, um inimigo de nível 20. Como esperado de um chefe, avançou primeiro tentando acertar um golpe, mas falhou miseravelmente. Logo depois, um grupo de monstros menores tentou um ataque sorrateiro por trás. Mas o Sul, sem nem se virar completamente, reagiu instantaneamente e os abateu como se fosse nada. Foi então que o monstro-chefe mudou de tática e usou uma das habilidades Medo. A habilidade de Medo era horrível. Paralisava o alvo e o empurrava para um estado de terror puro. Quanto maior o nível da habilidade, mais forte o efeito. E como era um monstro-chefe, isso por si só já era explicação suficiente para como podia usar uma habilidade de tipo mental tão poderosa dentro de um portão de baixo nível. O problema real é que o Suo não tinha nenhum equipamento ou habilidade que pudesse proteger a mente ou resistir a ataques mentais. Naquele momento não tinha como contrariá-la diretamente. O chefe viu isso como uma chance de terminar a luta e avançou para conquistar a vitória. Mas o que não sabia era que o Suo não era nenhum novato. Era um caçador veterano que tinha passado por situações muito piores. Sabia exatamente como lidar com isso. Sem hesitar, o Su apertou a lâmina com mais força com a mão esquerda e deliberadamente se cortou. A dor aguda tirou da paralisia induzida pelo medo. No momento em que a mente limpou, aparou o golpe recebido do chefe. Então, em vez de focar no chefe imediatamente, o Su tomou uma decisão rápida. Virou a atenção para os monstros menores primeiro. Em segundos, percorreu o campo de batalha, cortando cada um deles. Numa curta rajada de ação, eliminou todos os hobgoblins dentro do portão, sem deixar nenhum inimigo para trás exceto o próprio chefe. Antes de voltar para enfrentar o hobgoblin-chefe, reservou um momento para curar o ferimento no braço esquerdo. Agora, com as distrações se foram e o corpo de volta ao normal, era ele e o chefe, um a um, sem mais interrupções. E pela expressão no rosto do monstro, ele não parecia muito confiante mais. A luta entre os dois começou, e trocaram golpe após golpe. O Su deu tudo de si, balançando-a com determinação. Mas por causa do nível relativamente baixo, nenhum dos ataques parecia causar nenhum dano sério no monstro. Estava ficando claro que uma abordagem frontal não funcionaria. Percebendo isso, o Su decidiu mudar de tática. Em vez de mirar às cegas, conduziu a espada diretamente na coxa do monstro, mirando um ponto fraco para desacelerá-lo. Em resposta, o monstro ativou a habilidade de medo de novo, esperando paralisar o Su e ganhar a vantagem. Mas dessa vez não funcionou. Uma vez que uma pessoa supera o medo, ele perde a força, e o Su já tinha enfrentado uma vez e conquistado. Agora que não era mais afetado, o Sul focou todos os ataques naquele mesmo ponto. Cortou a coxa ferida repetidamente, explorando sem piedade a fraqueza. Depois de mais alguns golpes precisos e forçados, o monstro-chefe finalmente desabou no chão, quase sem vida, claramente à beira da morte. Mas o Sul ainda não tinha terminado. Em vez de dar o golpe final, de repente usou a luz de cura, uma habilidade destinada a restaurar a saúde, e a usou no monstro. A criatura, já confusa e quase morta, agora estava completamente desorientada. Não conseguia entender por que o humano que quase a matara estava agora tentando curá-la. O Sul, por outro lado, estava encantado. Acabara de perceber que podia manter a luta indo. Atacando e curando repetidamente o monstro, podia prolongar a batalha e usá-la como treino. Algum tempo passou nesse ciclo estranho. Atacar, ferir, curar, repetir. E a cada rodada, o Sul ficava mais forte. As habilidades melhoravam constantemente e eventualmente fez upgrade de várias delas para ranks A e B. Enquanto isso, o monstro-chefe, outrora orgulhoso e aterrorizante, estava agora coberto de puro medo. Nem conseguia mais olhar para o sul. Agora que o sul tinha aprendido tudo o que podia daquele lugar, não havia mais nada a ganhar. O papel do monstro naquele teste tinha terminado. Tinha cumprido o propósito. Com expressão calma, o sul acabou com tudo, decapitando o monstro sem hesitar. Assim o portão havia sido conquistado. O sul ficou vitorioso. Foi declarado o MVP do portão, ganhando experiência bônus além de tudo mais. O nível tinha chegado a 10, um marco significativo para qualquer caçador. Até a habilidade cura, luz de cura, recebeu um upgrade avançando para rank E, e junto com isso adquiriu uma habilidade nova cura. Pode não parecer muito agora, mas se as habilidades continuassem a se desenvolver naquele ritmo, não seria surpreendente se um dia conseguisse neutralizar até 10.000 tipos de venenos. Era apenas o começo, mas o caminho à frente era claramente promissor. Com tudo resolvido, era hora de seguir em frente. O Sul se virou em direção à saída do portão.
Do lado de fora, a atmosfera estava tensa. O portão tinha começado a tremer levemente, fazendo as pessoas sussurrarem e se perguntarem: o portão foi limpo? Então, antes que alguém pudesse adivinhar mais, o Sul saiu. Caminhou com calma e confiança como se o caos atrás dele não importasse. Não havia nenhum traço de exaustão ou desconforto no rosto, apenas compostura quieta. As pessoas ao redor o fitavam, incapazes de descobrir quem realmente era ou o que exatamente tinha feito. E o Sul não se incomodou em explicar, simplesmente deixou a curiosidade deles crescer. Logo depois, vários guilds correram. Todos tinham vindo procurar o homem misterioso que conquistara o portão sozinho. Mas o Sul ignorou cada oferta, cada recrutador, cada convite jogado no caminho. Não estava interessado. Em vez disso, passou por eles e parou direto na frente de um homem de terno formal. Com um tom calmo e confiante, o Sul cumprimentou. Esse homem não era um oficial comum, era o líder de equipe da Associação de Caçadores da Coreia do Sul, Yonchulman. E a julgar pela expressão confusa no rosto dele, claramente não estava esperando ser cumprimentado pela pessoa por trás da conquista do portão. A cena muda para a Associação de Caçadores da Coreia do Sul, onde o líder Yong e o Sul estavam sentados um de frente para o outro. Na superfície, parecia uma reunião de registro padrão, mas a mente do Schumann estava em outro lugar. Os pensamentos continuavam voltando para o encontro anterior. Lembrou como tinham se encontrado pela primeira vez, apertando as mãos casualmente, e como Su tinha mencionado que já estava indo para a Associação de Caçadores. De qualquer forma, no início Schumann tinha assumido que era apenas para renovação de licença, algo que caçadores experientes faziam o tempo todo. Mas conforme a conversa avançava, ficou claro que o Su estava ali para o registro inicial. Aquilo pegou o Schumann de surpresa. Ainda tentava processar como alguém como o Su, registrado como curandeiro de todas as coisas, tinha conseguido limpar um portão inteiro sozinho. E a forma como o Su agiu, calmo, casual, mastigando salgadinhos como se fosse uma terça-feira qualquer. O Schumann tinha revisado os resultados do teste de aptidão repetidamente. Estatisticamente, o Sul parecia mais um guerreiro do que um curandeiro. Os números não mentiam. Tinha a força física e os instintos de combate, sem mencionar a compostura que se esperaria de um lutador de linha de frente. Não fazia sentido. Enquanto Schumann estava perdido nos pensamentos, o Sul falou, tirando-o de lá ao perguntar se havia algum problema. Aquilo trouxe o Schumann de volta ao foco. Começou a fazer ao Sul algumas perguntas de rotina, histórico, educação, esse tipo de coisa. Foi então que mais peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Ficamos sabendo que o Sul era um universitário desistente. Estava estudando educação física antes de desistir. A maioria dos alunos desse departamento geralmente escolhia classes de combate como guerreiro ou arqueiro se entrasse no campo dos caçadores. Mas o Sul tinha ido numa direção diferente. Tinha selecionado a classe de curandeiro e o motivo. Simplesmente odiava levar machadadas. Então foi explicando o que tinha acontecido dentro do portão. Descreveu a sequência de eventos de forma direta, quase distante. Embora tenha omitido um detalhe-chave, o fato de que tudo tinha sido fácil demais para ele. Apenas disse que lutou para sobreviver e era isso. Mas quando o Sul mencionou casualmente Hobgoblin Chefs, o Schumann ficou tenso. Algo sobre isso não parecia certo. Portões que produziam Hobgoblin Chefs não deveriam ser fáceis. Então o Sul, percebendo o desconforto dele, calmamente abriu o inventário. No momento seguinte, despejou todo o saque que havia coletado do portão bem em cima da mesa. Os itens caíram com um barulho pesado, e o Schumann foi pego completamente desprevenido. Os olhos arregalaram de choque, e por um segundo quase entrou em pânico. Eram os cristais mágicos que o Sul havia coletado depois de caçar Hobgoblins. Os menores eram de Hobgoblins comuns, enquanto o maior e mais refinado tinha vindo do Hobgoblin chefe. Como o Su não conhecia muito bem o valor real deles, educadamente pediu ao líder de equipe se podia ajudar a processá-los. Mesmo tentando se manter composto, o Schumann não conseguia tirar os olhos do saque. Era uma boa colheita. Recuperando a compostura, olhou sério para o Su e perguntou se realmente queria se tornar um caçador. Quando o Su acenou que sim, aquela simples concordância acendeu uma empolgação real nos olhos do líder de equipe. Tentando se controlar de novo, o Schumann perguntou se aquela decisão tinha sido tomada por impulso. Mas o Su respondeu com um sorriso calmo dizendo que não foi por impulso. Enquanto Schumann ainda estava naquela onda de felicidade de ouvir a resposta do Sul, o Sul mudou um pouco o tom e começou a explicar o verdadeiro motivo. Não era por poder ou dinheiro. Era pessoal. Odiava monstros e odiava os portões de onde vinham. Quando criança, perdeu toda a família durante um surto de portão. Depois disso, cresceu num orfanato completamente sozinho. No início, pensou que matar monstros ajudaria a aliviar aquela profunda frustração e dor dentro dele. Mas mesmo depois de derrotar vários monstros, aquele nó no peito nunca afrouxava. Não importava quantos matasse, a dor nunca passava. Foi então que tomou uma decisão. Não podia desfazer o passado, mas podia escolher o tipo de futuro que queria proteger. Não queria que mais ninguém sofresse como ele sofreu. Queria lutar não por vingança, mas pela segurança pelo povo. Queria estar no campo fazendo o trabalho de verdade. E é por isso que decidiu se tornar um caçador, não para nenhum guild, mas para a Associação de Caçadores da Coreia do Sul. O Schumann ficou genuinamente impressionado com essa resposta. Mas como alguém com experiência também sentiu a necessidade de explicar as desvantagens.
Disse honestamente ao Sul que a escala salarial da Associação de Caçadores era significativamente menor em comparação ao que os guilds privados geralmente ofereciam. Mas o Sul não pareceu nem um pouco incomodado com isso. Enquanto tivesse livre acesso a múltiplos portões, prioridade em entrar neles e autoridade para punir caçadores que cometessem crimes, era mais do que suficiente. O Schumann mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Veja bem, mesmo que a Associação de Caçadores tecnicamente tenha prioridade no portão, muitas vezes acabam leiloando esses direitos para guilds privados. E o motivo é simples. Nenhum oficial quer arriscar a vida por um salário governamental pequeno. A maioria diz que entra para ajudar os outros. Mas a realidade é que miram em posições estáveis e seguras onde podem ganhar tranquilamente sem nunca precisar entrar num portão. É por isso que tantos visam cargos administrativos em vez de trabalho de campo. Mas nos olhos do Schumann, o Sul parecia diferente. Não estava atrás de segurança ou conforto. Era um tipo raro, um verdadeiro patriota que queria estar na linha de frente protegendo as pessoas. Alguém que genuinamente acreditava no serviço público. A felicidade foi tão avassaladora que por um momento Schumann sentiu a cabeça leve, mas rapidamente se recompôs e voltou à tarefa de lidar com os cristais mágicos. Agora, para fazer o exame oficial de caçador, primeiro é necessário passar um teste de aptidão com prova escrita e prática. Infelizmente para o Sul, o período de inscrição daquele ano já tinha encerrado, e o exame estava marcado para o dia seguinte. Mas felizmente para o Sul, tinha o irmão Schumann do lado. Como o Sul tinha conseguido conquistar um portão inteiro sozinho, havia uma boa chance de puxarem alguns cordões e conseguirem a aprovação especial dos superiores. Essa parte não era problema. O que preocupava o Schumann, no entanto, era a prova escrita. Passar com apenas um dia de preparação era quase impossível para uma pessoa comum. Mas o Sul, sendo o Sul, estava confiante. Para ele, se alguma vez há chance de fazer algo, é para aproveitar. Não importa as circunstâncias. O único problema é que o nosso amigo estava praticamente na lona naquele momento. Nem tinha dinheiro suficiente para pagar a taxa de inscrição do exame. Então, engolindo o orgulho, perguntou se o líder de equipe Schumann poderia cuidar dos cristais mágicos por ele. E o Schumann, sendo o cara confiável que é, imediatamente aceitou a tarefa sem pensar duas vezes. Agora, a única pessoa com quem o Sul podia contar totalmente era o irmão mais velho Schumann, e era genuinamente grato por isso. Depois de algum tempo, concluíram todos os testes de aptidão. O líder de equipe Schumann então enviou ao Sul o dinheiro obtido com a venda dos cristais. Na cena seguinte, o Sul estava atacando os mantimentos do Schumann, como se fosse dono do lugar. Graças aos cristais mágicos, recebeu 3 milhões. E além disso, como se registrou como caçador de servidor civil, também ganhou alguns benefícios de isenção de impostos. Ainda assim, aquilo não era suficiente. Tinha mais um pedido. Tinha ouvido que a associação tinha uma biblioteca e queria estudar um pouco para a prova escrita do dia seguinte. Educadamente perguntou se o líder de equipe podia permitir o acesso. E claro, o Schumann disse que sim com um sorriso. Até mostrou pessoalmente o caminho para a biblioteca e disse que não precisaria de cartão de funcionário para entrar. Antes de se separarem, o Schumann desejou boa sorte para o exame. O Su o viu partir quietamente, pensando em como o irmão ainda era gentil e confiável. No fundo, sabia que um dia o Schumann definitivamente se tornaria o presidente da associação. E com o Schumann fora de cena, o Su voltou a atenção para a biblioteca. O objetivo estava claro: encontrar algo ligado à vida passada. Lembrava que grandes eventos aconteceram, coisas que abalaram regiões inteiras, mas os detalhes eram sempre vagos. A mente humana não foi construída para carregar memórias através de vidas, e ele não era exceção. Ainda assim, em algum lugar naquele lugar estava a chave. Um fragmento de conhecimento ou uma habilidade que queria muito. Depois de vasculhar um pouco mais, o Sul finalmente tropeçou em algo estranho. Um livro massivo, de aparência antiga e tão grosso que se recusava a caber em qualquer prateleira. Curioso, pegou. No momento em que o abriu, o sistema apitou com uma mensagem estranha. O livro não era desse mundo. Também mencionou que havia uma forma especial de usá-lo, algo além de simplesmente ler. E o Sul já sabia o que aquilo significava. Sem hesitar, segurou o livro acima da cabeça como um personagem de RPG, ativando uma missão oculta. Por uma fração de segundo, se sentiu um completo palhaço. Nada estava acontecendo. Os braços estavam ficando cansados. A frustração borbulhou rapidamente porque tinha certeza absoluta que era o único jeito de ativá-lo. Então, justo antes de começar a xingar o livro, o sistema falou de novo. O livro Biblioteca de Memórias tinha se interessado na história dele. Foi então que a magia entrou em ação. O livro cintilou. A realidade mudou. E num piscar de olhos, o Sul não estava mais parado naquele quarto empoeirado. Agora se via diante de uma árvore enorme de outro mundo. As raízes fundem pedra brilhante, os galhos alcançando um céu que nem era real. Uma escada em espiral se enrolava ao redor, levando para cima para o desconhecido. E essa era a Biblioteca de Memórias. É então revelado que a Biblioteca de Memórias concede ao usuário a capacidade de se lembrar de tudo que já viu ou ouviu, incluindo experiências dolorosas ou traumáticas. Normalmente, o cérebro humano lida esquecendo, mas uma vez que essa habilidade é adquirida, o usuário é sobrecarregado com memória perfeita. O dono original dessa habilidade era a gerente do Hexagon Guild, uma ex-funcionária da Associação de Caçadores coreana.
Enquanto estudava numa biblioteca para uma mudança de carreira, ganhou inadvertidamente essa habilidade depois de usar um livro como travesseiro, apenas porque deitar de barriga para baixo era desconfortável. O Su pensa em como ela foi sortuda de tropeçar em tal habilidade e se sente grato a ela por tê-la apresentado a ele. Até planeja tratá-la como uma refeição um dia. A janela do sistema então solicita que o Su doe a própria história para a biblioteca de memórias. Ele considera o quão poderosa a habilidade realmente é. Podia ajudá-lo a restaurar cada memória que já teve, especialmente porque as lembranças humanas tendem a desaparecer e distorcer com o tempo. Percebendo o valor, decide que obter a habilidade é necessário para reter cada detalhe com precisão. Uma mensagem aparece confirmando que sua história foi aceita. De repente, um vento forte redemoinha ao redor e o sistema anuncia que a biblioteca de memórias agora está acessando e registrando as experiências dele. O Sul começa a flutuar no ar, cercado de textos radiantes. Conforme um diagrama se materializa acima do livro, outra mensagem aparece, afirmando que a biblioteca de memórias foi aberta oficialmente. Vai armazenar tudo o que ele viu e ouviu, dando acesso sempre que necessário, enquanto também sugere informações importantes. O Sul olha para a própria mão, sentindo que o processo de gravação parece um pouco desativado, provavelmente porque todo esse espaço é algum tipo de ilusão. Agora que tem a habilidade, decide experimentá-la. Fecha os olhos e revisita uma batalha anterior. Ali se vê severamente ferido. O momento volta com emoções vívidas e sente a fúria surgir nele de novo, confirmando a clareza intensa das memórias. Vê os que o traíram, pessoas que agora reconhece como covardes egoístas, que tinham atrasado o selamento do portão apenas para se salvar. Jura nunca perdoar ou esquecer. A consciência flutua entre inúmeras janelas de sistema. A memória o perturba e deseja ter escolhido se lembrar de algo menos doloroso. Então, do nada, uma janela de sistema mostra uma notificação chocante. Está sendo dada uma chance de ficar mais forte. Como a primeira pessoa a alcançar o reino do transcendente, o sistema anuncia que está reiniciando para o jogador Ansul. Fica sem palavras enquanto o mundo ao redor volta ao normal. Um pensamento lhe ocorre. Seria possível que o sistema realmente o tenha mandado de volta no tempo? Lembra de ter uma vez alcançado o estado de unidade com a espada divina e obtido a primeira habilidade Rank SS. Mas agora, como o primeiro a atingir a transcendência, está sendo dada uma nova oportunidade, algo que ninguém jamais experimentou antes. O Sul começa a perceber que o retorno ao passado pode não ser apenas coincidência. No momento seguinte, chega a um certo lugar de táxi. Enquanto sai do carro, reflete sobre o quão significativa é realmente essa segunda chance. Agora tem uma oportunidade de prevenir os desastres que uma vez o afetaram e lidar com os portões imprevisíveis que causaram inúmeras baixas. Determinado a lidar com esses portões mais rápido do que antes, lembra a si mesmo que cada segundo importa. Logo chega a um grande prédio, Nexus. Parado diante dele, fica impressionado com o tamanho absoluto e reconhece que esta é a maior academia privada de caçadores do país. Também a vê como um lugar onde pode ganhar bom dinheiro para garantir o futuro. Com determinação firme, entra. Uma recepcionista alegre o cumprimenta e pergunta o motivo da visita. O Sul responde que quer encontrar a diretora Kim Su. A recepcionista, surpresa, pergunta se tem agendamento. O Sul diz que não, mas insiste que é importante. Simplesmente pede que ela passe uma mensagem. O conquistador solo do portão pré-catástrofe da estação Síndrome está aqui. A cena muda para o escritório da diretora, onde uma mulher calma se apresenta como Kim Su, a diretora da Academia Nexus. O Su se apresenta como Ansu. A diretora Kim o convida a sentar e reconhece o feito dele no portão Síndrome. Então pergunta por que veio ao Nexus. O Su explica que está ali para se candidatar a uma bolsa de estudos. A diretora está claramente surpresa com o pedido. O Su confirma e menciona que também planeja fazer o teste de licença de caçador marcado para o dia seguinte. Ainda tentando processar a situação, a diretora Kim pergunta quanto tempo faz desde que ele despertou. O Su responde calmamente: aconteceu hoje. Ainda mais chocada, verifica os documentos e repete a incredulidade. Um caçador não registrado que despertou hoje quer fazer o teste amanhã e já limpou sozinho um portão de nível catastrófico. O Sul confirma tudo. Acrescenta que um contato dentro da Associação de Caçadores o ajudou a garantir uma vaga no exame. O objetivo é simples: ser o primeiro colocado. Aquela declaração confiante deixa a diretora ainda mais surpresa. Então o Sul declara a condição dele. Se ficar em primeiro lugar, quer ser oficialmente concedido o status de estudante bolsista do Nexus com suporte financeiro total. O Sul sabia muito bem que para um novato desconhecido, chegar ao topo não seria fácil. Mas não era nenhum iniciante. Era um veterano curtido em batalha que tinha limpado inúmeros portões. Se alguém mais acreditava nele ou não, não importava. Essa escolha era deles. A diretora Kim reconhecia que limpar um portão tão perigoso sozinho não era pouca coisa. Mesmo assim, lembrou que o teste de caçador era uma questão completamente diferente, com uma taxa de aprovação média de menos de 20%. O Sul deixou claro que se não ficasse em primeiro lugar, podiam ignorá-lo e cancelar o acordo da bolsa completamente. Intrigada, a diretora Kim perguntou por que escolheu o Nexus em vez de academias mais prestigiadas como Hexagon ou Prime. O Sul respondeu de forma direta: apesar de ser a maior academia, o Nexus tinha passado por tempos difíceis nos últimos anos. Não produzia um único aluno de alto ranking, e isso tinha prejudicado a reputação e as inscrições.
Silenciosamente, a diretora Kim reconheceu a verdade. O Nexus estava desesperadamente precisando de sucesso, e nenhum aluno atual mostrava sinais de se tornar um talento em destaque. Se o Sul realmente ficasse em primeiro lugar, o Nexus ganharia mais com o holofote. A proposta dele, nesse sentido, tinha um timing perfeito. Ainda assim, a diretora não conseguia deixar de se perguntar que tipo de pessoa faz uma oferta tão ousada com tanta confiança. Curiosa, perguntou quanto dinheiro ele esperava da bolsa. O Sul respondeu perguntando sobre as recompensas por se tornar o melhor aluno. Ela explicou que o prêmio incluía reembolso total da mensalidade, bônus adicional de 30 milhões e a oportunidade de se juntar imediatamente ao Nexus Guild. O Sul acenou. Parecia adequado para a maior academia do país, mas então, com um sorriso, acrescentou que 300 milhões seria ainda melhor. O número deixou a diretora Kim boquiaberta, mas o Sul continuou, dizendo que, considerando as vantagens que vinham com ser o melhor aluno e a escala da academia, o valor era justo. Para o Nexus, 300 milhões não era muito de qualquer forma. No fundo, a diretora Kim sabia que ele não estava errado. Relutantemente, concordou e disse que se ele ficasse em primeiro lugar, pagaria os 300 milhões. Mais tarde, o Sul vagou pelo campus. Quanto mais explorava, mais percebia o tamanho enorme do lugar, maior que a maioria dos parques de diversão. Uma vez inscrito, não faltaria nada. Os funcionários mostrando o lugar riam com orgulho, explicando que o Nexus era a maior academia de toda a Coreia do Sul. O Sul percebeu que o guia parecia cansado e imaginou que provavelmente tinham acordado ele apenas para dar aquele tour. Sentindo-se um pouco culpado, o Sul agradeceu por mostrar o lugar tão tarde. O guia sorriu, dizendo que era o mínimo que podia fazer por alguém tão importante. Então o Sul avistou alguém treinando sozinho no playground. Curioso, perguntou se aquela pessoa era um aluno. O guia acenou dizendo que aquele aluno treinava toda noite naquela hora e era o aluno mais dedicado da academia. O Sul ficou intrigado. O nome do aluno era Derran. O cara o chamou, lembrando de cuidar da saúde, ao que o Dan respondeu com um sorriso, dizendo que tinha que se esforçar mais já que estava no terceiro ano. O Sul o reconheceu instantaneamente. Na vida passada tinha feito equipe com o Dan para missões de raid. Naquela época, o Dan tinha sido o melhor tanker da nação, famoso pela resistência incomparável e capacidades defensivas. Tinha sido uma pena quando tankers puros perderam o lugar no meta com o tempo. Mas agora vendo o Derran brandindo um machado em vez de um escudo, o Sul percebeu que o Derran ainda não tinha desbloqueado o verdadeiro potencial. Era uma oportunidade perfeita. Podia guiar o Derran agora e eventualmente recrutá-lo para a grande associação de caçadores. O guia apresentou os dois. Depois de uma breve saudação, o Sul perguntou se o Derran pretendia usar o machado de batalha como arma principal. O Derran confirmou. O Sul então perguntou por que escolheu aquela arma específica. O Derran explicou que, como visava ser um lutador de linha de frente, os instrutores tinham sugerido o machado, dizendo que combinava bem com a estrutura dele. O guia entrou na conversa, acrescentando que poucas armas podiam rivalizar com o machado de batalha em força destrutiva pura. O Sul perguntou se o Dan tinha treinado apenas com o machado. O Derran admitiu que sim. Disse que era um aprendiz lento e que experimentar múltiplas armas parecia um desperdício de tempo. Levara 2 anos apenas para ficar razoavelmente decente com o machado, e mesmo agora não se sentia particularmente habilidoso. O Sul analisou silenciosamente a situação e entendeu o problema real. Não era que o Derran faltava esforço, mas que o machado simplesmente não era adequado para ele. Não era uma questão de dedicação. Era um caso de direção equivocada. Se o progresso não tinha melhorado no início, deveria ter mudado de arma. O Sul achou surpreendente que até a melhor academia do país tenha perdido algo tão óbvio. Sugeriu uma mentalidade diferente. Como os jogadores eventualmente receberiam ajustes de atributo, fazia mais sentido escolher uma arma que parecesse natural para eles. Com efeitos de correção de habilidade, a proficiência podia subir rapidamente, mas o desempenho real em batalha dependia de conhecimento e experiência. No caso do Dan, o machado de batalha era claramente inadequado. Embora desse golpes pesados, os cooldowns longos deixavam os usuários vulneráveis, e considerando o grande porte do Dan, ficava ainda mais difícil protegê-lo efetivamente. Quando o Dan ouviu isso, ficou perplexo. Tinha passado os últimos 3 anos treinando com o machado. O Sul reconheceu a dedicação, mas apontou que a verdadeira força do Dan podia estar em tancar. Aconselhou o Dan a tentar usar um kite shield no braço esquerdo e uma arma contundente de uma mão na direita. De acordo com o Sul, essa configuração melhoraria significativamente a eficácia geral de combate do Dan. O Dan hesitou. Mudar de função bem antes do exame parecia arriscado, especialmente porque o teste era no dia seguinte. O Sul então pediu que pensasse no que realmente formava a espinha dorsal de um grupo de raid. Embora muitos acreditassem que era o mago, na realidade sempre foi o tanque. O trabalho do tanque era atrair o foco do inimigo e proteger a equipe. Para fazer isso adequadamente, um tanque precisava tanto de um escudo quanto de uma arma secundária para controle de multidão. O raciocínio do Sul finalmente encaixou com o Dan. Motivado pela percepção, decidiu tentar. O Sul ficou feliz que o Dan não deixou a dúvida o prender e apreciou como ele pensava e se adaptava rapidamente. O Sul lhe desejou sorte, e o Dan agradeceu antes de partir. Logo depois, o guia explicou que a diretora Kim tinha pedido que desse um tour ao Sul, por isso o apresentou como convidado.
Mas agora o guia estava curioso. O Su era realmente um instrutor? Parecia conhecer muito sobre combate e contratos. O Su esclareceu que era um instrutor, embora internamente percebesse que provavelmente parecia suspeito alguém sem licença saber tanto. Explicou que era mais como um interessado. O cara acenou e mencionou que acabou de receber uma ligação. O contrato estava pronto e era hora de voltar ao escritório da diretora. Então chegou o dia do teste de caçadores. A área diante do prédio da associação estava cheia de candidatos, todos armados com espadas e prontos para ganhar as licenças de caçadores. Todos tinham se preparado incessantemente para aquele momento, afiando as habilidades e chegando ao desempenho máximo. Ironicamente, o Su, o mesmo homem que limpou um portão sozinho, estava na pior condição. Depois de terminar o teste, o Su saiu refletindo sobre o propósito por trás dele. Tinha sido organizado por causa de preocupações com possível doping, mas na opinião dele, essas medidas não significavam muito. A maioria dos trapaceiros não usava drogas, usavam buffs de habilidade. Durante o teste, uma mulher em particular e vários outros mostraram níveis mágicos que ninguém no nível 5 deveria ter naturalmente. O sistema então notificou o Su que a habilidade de detecção de magia era muito mais aguçada que a da maioria. Tinha dominado completamente a habilidade de detecção de magia. Graças a isso, o Su achou mais fácil notar anomalias. Embora nada tivesse sido oficialmente reportado, já conseguia dizer que muitos estavam trapaceando usando buffs. Sabia que era hora de acabar com isso. Olhando para o Schumann, o Su se sentiu grato por ter pelo menos uma pessoa honesta por perto. Enquanto caminhava no corredor onde outros candidatos discutiam os testes, não conseguia deixar de sentir como se tivesse involuntariamente se tornado um trapaceiro. O Schumann se aproximou e perguntou como tinha ido o teste. O Su respondeu que estava confiante que passaria, mas então perguntou por que o Schumann estava ali. O Schumann explicou que estava ajudando já que a associação sempre tinha falta de pessoal. Também tinha ouvido que aquela prova escrita era mais difícil até então, mas a confiança do Su era impressionante. O Su respondeu que acreditava ter resolvido e perguntou se podia mencionar algo. O Schumann concordou desde que não fosse sobre o próprio teste. O Su disse que estava um pouco relacionado. Apontou que durante o teste não havia verificações para buffs e perguntou por quê. O Schumann perguntou o que queria dizer com verificações de buff. O Su explicou que enquanto a associação conduzia testes de urina e sangue para prevenir o uso de drogas e confiscava itens pessoais para evitar trapaças através de equipamentos, não pareciam verificar trapaças baseadas em habilidades. Sugeriu que usar detecção de magia podia ajudar a identificar indivíduos com buff mais efetivamente. O Schumann apreciou a contribuição e prometeu investigar antes do exame prático. O Su disse que se prepararia para o próximo teste. Antes de ir, o Schumann o parou e disse que pessoalmente esperava que o Su fosse bem e que conseguissem trabalhar juntos. Desejou boa sorte na parte prática e o Su lhe agradeceu. 30 minutos depois, no local do teste prático, o apresentador informou que o exame tinha sido adiado 2 horas devido a problemas com as cápsulas de mergulho. Todos os candidatos foram orientados a almoçar na cafeteria e esperar na sala de descanso ou na área de treinamento. Mas o Su não estava convencido. Parecia uma desculpa. Suspeitou que o irmão Schumann já tinha começado a acabar com os que tentavam trapacear usando buffs. Movendo-se rapidamente, assim como esperava, com 1.200 candidatos e uma taxa de aprovação de menos de 10%, identificar trapaceiros podia facilmente reduzir essa taxa para 7%. Qualquer um que passasse nessas condições seria sem dúvida talento de alto nível. O Su decidiu observar os outros candidatos para identificar quem podia valer a pena monitorar. Bem, então vozes chamaram a atenção. Um homem estava desafiando o outro para uma luta. O segundo cara retrucou, dizendo que largasse e parasse de criar confusão. Mas o primeiro esclareceu que só queria treinar, brincando que o outro tinha medo de ter a falta de habilidade exposta. Irritado, o segundo homem o empurrou e disse para tirar o rosto da frente dele. O primeiro homem então ergueu uma espada de madeira e perguntou o que aconteceria se atacasse primeiro. Antes que qualquer coisa escalasse, o Su interveio e bloqueou a espada de madeira com a própria, fazendo o atacante recuar. O segundo homem ficou atônito e perguntou ao Su se tinha perdido o juízo, mas o Su disse calmamente que lidaria com isso e mandou o homem ficar de fora. O cara perguntou quem era o Su, era algum tipo de policial? O Su simplesmente disse que era apenas outro candidato ao teste, mas avisou que lidar com alguém como aquele atacante causaria apenas problemas desnecessários, então era melhor deixar com ele. O atacante então questionou por que o Su estava se metendo. O Su sorriu, se apresentou e se ofereceu para ser o parceiro de treino do atacante, já que estava tão ansioso por um, mas o atacante não ficou impressionado. Resfolegou, dizendo que não desperdiçaria seu tempo treinando com alguém fraco como o Su. Aquela palavra fraco pegou o Su desprevenido. O atacante alegou que o Su tinha apenas se saído bem antes por sorte e o avisou para não ficar arrogante, ordenando que fosse embora. Mas o Su virou o jogo, perguntando se estava com medo. O atacante, irritado, perguntou o que aquilo deveria significar. O Su sugeriu que descobrissem se era realmente só sorte, insinuando que o atacante estava com medo demais de testar. Provocado, o homem aceitou o desafio, jogando insultos e chamando o Su de apenas mais um covarde na multidão. O Su concordou com o treino, mas disse que deveriam conseguir a aprovação de um supervisor e usar a arena de treino designada.
Com a permissão concedida, ambos entraram na arena de treino, chamando a atenção dos alunos próximos. O árbitro lembrou que podiam usar apenas armas de treinamento fornecidas pela associação e avisou que a luta seria interrompida se as coisas saíssem do controle. Quando o combate começou, o atacante avançou primeiro, balançando a espada de madeira. O Su o bloqueou com facilidade. O atacante saltou no ar, balançando para baixo, mas o Su o desviou sem esforço. Furioso e surpreso, o atacante ameaçou rasgar o Su em pedaços, mas o Su pisou na espada de madeira do homem e o provocou, chamando de pateticamente fraco. O insulto empurrou o atacante para o limite. Esse homem, Park Yong, era conhecido como um espadachim louco, obcecado com força, sempre buscando oponentes habilidosos para lutar. A sede de poder o tinha transformado num combatente implacável. O Su lembrava como Yong tinha sido habilidoso no último encontro e ficou surpreso em vê-lo entre a mesma turma de candidatos ao teste. Imediatamente percebeu que o Yong precisava ser parado antes de repetir os erros do passado. Sem aviso, o Su deu um chute poderoso que mandou o Yong voando. Enquanto batia no chão, o Su zombou da arrogância anterior dele. Aturdido, o Yong questionou como o Su era tão forte. O Su avisou calmamente que avançar às cegas não funcionaria, insinuando que o Yong nunca tinha enfrentado alguém tão poderoso quanto o nível 10 antes. A maioria dos oponentes anteriores provavelmente nunca passou do nível 5. Se levantando com um sorriso, o Yong admitiu que o Su parecia calmo demais e anunciou que iria dar tudo. O Su aceitou. O Yong desencadeou uma série de golpes, mas o Su os desviou sem esforço com apenas uma mão na espada. A intensidade dos ataques do Yong tinha definitivamente aumentado, e o Su reconheceu o peso adicional por trás deles. Então o Yong entrou com tudo usando a técnica da espada do dragão, a marca registrada. Um flash de luz cegante rompeu quando as espadas se chocaram. O Yong achou que finalmente tinha acertado um golpe decisivo e começou a comemorar. Mas quando a luz se dissipou, o Su ainda estava parado completamente ileso. Tinha bloqueado o ataque. Chocado, Yong tremeu e exigiu uma explicação. O Su sorriu e disse que o ataque era lento demais. Na realidade, o Yong só tinha conseguido uma versão básica da técnica da espada do dragão. Sem uma licença de caçador, era impossível dominar a coisa real. Enraivecido pela humilhação, o Yong avançou de novo, mas o Su desviou de cada ataque com facilidade. Em determinado momento, o Su se agachou, atraindo o Yong para uma última carga imprudente. Justo quando Yong gritou que o combate tinha acabado, o Su desferiu um poderoso golpe ascendente no queixo dele, nocauteando. O Yong bateu no chão, derrotado e atordoado, lutando para entender o que tinha acontecido. O Su repetiu calmamente que os ataques eram simplesmente lentos demais. Embora o Yong estivesse furioso, tudo o que podia fazer era ficar ali deitado, murmurando o nome do Su entre os dentes. Observando isso, o Su percebeu que a obsessão do Yong agora giraria completamente em torno de derrotá-lo, ignorando todos os outros no processo. Com aquela distração resolvida, o Su imaginou que o centro de testes poderia finalmente se acalmar. Enquanto isso, os supervisores que tinham observado tudo ficaram atônitos, saindo do torpor. O Su casualmente falou, reportando que tinha acidentalmente nocauteado Park Yong e pediu que cuidassem dele. Na cena seguinte, o Su estava sentado dentro de uma sala cheia de várias máquinas. Olhando ao redor, notou que havia indivíduos mais habilidosos presentes do que antes, provavelmente inspetores antidoping disfarçados de técnicos. Enquanto a sala ficava barulhenta, o Su ficou visivelmente irritado, claramente desejando que todos fossem embora. Um técnico se aproximou e o instruiu a se deitar. Então explicou como o botão de emergência funcionava caso algo caísse durante o processo de mergulho. O Su confirmou que entendia. Assim que o sistema foi ligado, o Su deitou e cabos foram fixados em ambos os lados da cabeça. Uma janela de sistema apareceu indicando que o programa do teste prático de caçador tinha sido ativado, conforme a consciência do Su se conectava à simulação. O progresso do mergulho subia constantemente, 5%, depois 40%, depois 77%, até chegar a 100%. A conexão foi bem sucedida e o cenário de teste da classe curandeiro começou. Quando Su abriu os olhos, se viu num mundo diferente. Logo de cara, percebeu que aquele teste não seria fácil, especialmente considerando como poucas pessoas passavam no exame de curandeiro. Na frente dele havia indivíduos feridos pedindo ajuda e alguns estavam presos sob escombros. Uma garota em particular estava tentando desesperadamente levantar uma pedra enorme. Enquanto Su absorvia a cena caótica, silenciosamente criticou a associação de caçadores por ser cruel demais com o cenário. Toda a situação já parecia traumática. Antes de continuar, vamos entender o contexto do teste prático. É considerado a peça central do exame de caçador. O objetivo principal é avaliar o quão bem um participante se encaixa na classe escolhida. Todo ano, os cenários de simulação mudam, e os critérios para passar também variam. Normalmente, esses testes envolvem lutas 1 a 1 ou sobrevivência a ondas de inimigos. A pontuação do participante depende de quanto tempo aguentam e quantos oponentes derrotam, mas para curandeiros é diferente. O foco não é apenas em quão fortes são os poderes de cura. Embora a capacidade de cura importe, a qualidade mais valorizada é o sacrifício. Curandeiros que colocam a própria vida em risco para salvar outros ganham pontuações mais altas. Enquanto os monstros começavam a se aproximar, o Su refletiu sobre a natureza do teste. Nesse cenário, espera-se que o curandeiro morra protegendo o paciente.
O problema era que os próprios atributos ainda estavam ativos. Caminhando em direção aos monstros, avistou uma espada no chão. Olhando para ela, percebeu que teria que levar uma surra séria antes de morrer. Ao contrário dos outros, questionou a lógica de se deixar espancar até a morte. Morrer uma vez já tinha sido suficiente. Nas proximidades, outros gritavam por socorro ao ver os monstros, mas o Sul sabia que aqueles gritos eram ilusões. Na realidade, estava rodeado apenas de cadáveres. Aproximou-se de uma garota aterrorizada e perguntou se estava bem. Tremendo, a garota avisou que os monstros voltariam e que precisavam fugir. Mas o Sul conhecia a missão real, tinha que protegê-la até o fim. Tranquilizando-a, prometeu que a equipe de resgate viria e que a manteria segura até então. Com determinação, firmou a posição, pronto para lutar contra os monstros que se aproximavam. De volta à sala de observação, os jogadores começaram a sair das cabines de simulação uma por uma. Um deles saiu, achando que poderia ter se saído melhor. Uma mulher agradeceu pelo esforço e o instruiu a pegar os pertences e sair. Então foi à outra cabine e verificou a tela. Exibiu os detalhes de um participante, Kang Jin-yong, classe arqueiro, com tempo registrado de 9 minutos e 4 segundos. Comentou que naquela temporada as pontuações estavam particularmente baixas devido à dificuldade do teste. Curiosa, perguntou ao diretor Shin há quanto tempo Su estava dentro. O Shin respondeu, 30 minutos. Chocada, repetiu o número, incapaz de acreditar que era tanto tempo. Correndo para a máquina do Sul, verificou o display ela mesma. 30 minutos. Ainda sem acreditar, perguntou se o Su era um guerreiro. O Shin a corrigiu dizendo que o Su era um curandeiro. Recusando acreditar, acusou-o de mentir, mas o Shin apontou para a espada que o Su estava segurando e a instou a olhar com atenção. Juntos, revisaram as imagens da simulação assistindo o Su em ação. A mulher perguntou de novo se ele era realmente um curandeiro. Impressionada com a habilidade de combate, se perguntou em voz alta se ele poderia ser desclassificado por não morrer. Mas o diretor Shin esclareceu que não havia regra exigindo morte. O verdadeiro propósito do teste era proteger o paciente até o fim. Ela concordou com um aceno. O Shin explicou melhor. O Su estava cumprindo todas as condições. Nunca abandonou o paciente, lutou perto dela e continuou curando-a por todo o tempo. Estava arriscando a vida para protegê-la. Enquanto todas as condições fossem cumpridas, a desclassificação não era uma opção. Ouvindo isso, a mulher concluiu que a pontuação máxima para aquele exame já tinha sido determinada. Enquanto isso, o Su ainda estava batalhando dentro da simulação. Com habilidade incrível, cortou os monstros em um único golpe, mas mesmo depois da vitória, o Su sentiu que não era suficiente. Precisava ser mais rápido. Conforme mais monstros apareciam, os eliminou um após outro, mostrando foco inabalável. Eventualmente os eliminou todos, uma mensagem de sistema apareceu. Seu entendimento da habilidade de jogo de pés é muito alto. Parabéns, você dominou o jogo de pés. O Su leu a mensagem e percebeu que, embora aquilo fosse uma simulação, como era baseado em mecânicas do mundo real, o sistema ainda conseguia reconhecer o controle físico dele. O sistema reconheceu que estava controlando diretamente o corpo, tornando possível dominar habilidades físicas. Mesmo aqui, embora a experiência ganha fosse menor do que em combate real, ainda era uma ótima forma de treinar. Além de esgrima, tinha adquirido várias habilidades e atualizado todas as técnicas básicas de espada para ranquear. Não havia pontos de experiência ou recompensas de item, mas os resultados ainda eram satisfatórios. Se eventualmente conseguisse elevar todas as habilidades de espada para ranquear o superior, poderia ser capaz de desenvolver uma técnica como a técnica da espada do dragão do Park Yong. Outra mensagem apareceu. Grande conquista. Seu entendimento de esgrima supera o de todos os outros. O sistema está impressionado com seu estilo único e deseja registrá-lo. Gostaria de criar uma nova habilidade de esgrima combinando as técnicas básicas de espada e jogo de pés. O Suo sorriu, finalmente pronto para criar o próprio estilo, Espada Guardiã. Uma janela de confirmação apareceu perguntando se esse seria o nome oficial. O Suo confirmou. Outra mensagem o parabenizou pelo domínio supremo e reconheceu a criação de uma nova e única habilidade de esgrima, Espada Guardiã S. Essa nova habilidade aumentava os efeitos de todas as habilidades de espada e trabalho de pés em 50%. Como recompensa por essa grande conquista, o sistema lhe concedeu 10 pontos de atributo bônus e expressou esperança de que o Suo continuasse no caminho da espada. Uma mensagem final confirmou que havia desbloqueado Maestria de Espada S, um privilégio concedido apenas àqueles com profundo entendimento de esgrima. Isso levantou todas as restrições para aprender e usar técnicas de espada, aprimorou todas as habilidades relacionadas à espada em mais 50% e removeu quaisquer limitações ligadas ao uso da espada. O Su quietamente pensou de volta para a vida passada. Naquela época, tinha levado mais de 10 anos para atingir esse nível de habilidade. Mas agora, graças ao conhecimento que carregava daquela vida, tinha progredido muito mais rápido. Reconheceu quanto seu valor tinha crescido. Voltando o foco para o exame, lembrou que o número de monstros era predeterminado, e não pôde deixar de se perguntar quanto esforço tinha ido para preparar tudo aquilo. Com todos os objetivos concluídos, restavam apenas dois caminhos: ou morrer nas mãos dos monstros, ou eliminá-los todos. Em outro lugar, os supervisores assistindo às imagens ao vivo ficaram sem palavras. Não podiam acreditar no que tinham acabado de testemunhar. Pela primeira vez na história dos exames práticos, alguém tinha derrotado absolutamente todos os monstros.
Estavam maravilhados não apenas com a habilidade de combate, mas também porque tinha curado com sucesso o paciente. Um examinador até brincou que não precisavam se incomodar em verificar os rankings. O vencedor estava claro. Alguns dias depois, a cena mudou para o quartel-general do Hexagon Guild. Um membro confiante do guild declarou que o aluno deles, Ken, seria com certeza o candidato com maior pontuação daquele ano. Outro membro concordou, orgulhoso do esforço que tinham investido no treinamento dele. Mas então alguém notou uma carta de parabéns enquanto era lida em voz alta. A confusão se espalhou. O Ken não era o melhor colocado afinal. O nome na carta era Ansu. Todo mundo ficou aturdido. A atmosfera imediatamente mudou, tensa e confusa enquanto alguém perguntava onde o Ken estava. Naquele momento, o líder do guild recebeu uma ligação e a cena mudou de novo. O Su estava agora numa ligação com o líder de equipe. O líder pediu desculpas pelas parabéns tardias, explicando que estava sobrecarregado de trabalho, mas garantiu de elogiar o Su por ter conseguido a maior pontuação. Admitiu que não esperava tal consistência dele. O Su respondeu humildemente, dizendo que era tudo graças ao líder de equipe. Embora o líder rapidamente desviasse o crédito, dizendo que os feitos do Su eram completamente obra dele. Também apontou que o desempenho excepcional do Sul tinha ajudado a expor vários trapaceiros que estavam ilegalmente aumentando as habilidades. Isso levaria a regras mais rígidas em futuros exames, o que ele via como um resultado positivo. Então o líder de equipe cautelosamente trouxe uma pergunta. O Sul ainda estava interessado em se juntar à grande associação de caçadores? O Sul respondeu que, embora pudesse ficar com o guild um pouco mais, o objetivo final não havia mudado. Ainda pretendia se juntar à associação. O líder de equipe apreciou a resposta clara e disse que entraria em contato assim que o cronograma de recrutamento ou testes estivesse pronto. O Sul concordou com um sorriso. Antes de encerrar a ligação, o líder lembrou o Sul de comer bem e cuidar da saúde, e o Sul retribuiu as mesmas palavras gentis. Depois que a ligação terminou, o líder de equipe olhou para algo em mãos e silenciosamente se lembrou de comer também. De volta ao lado do Sul, fez uma pausa por um momento. Algo no tom do líder estava ecoando na mente. Parecia diferente. Perguntou-se se estava tudo bem. Bem então, o telefone tocou de novo. O Sul verificou o ID do chamador e pareceu saber quem era. Atendeu e se apresentou. A chamadora era Kim Su, que o parabenizou pelo sucesso e confirmou que o pagamento já tinha sido enviado de acordo com o acordo deles. O Sul reconheceu a eficiência dela, elogiando o profissionalismo do grande guild. Então veio a proposta dela. Ela o convidou a se juntar ao Nexus Guild, prometendo benefícios melhores do que qualquer outro guild podia oferecer. Curioso, o Sul perguntou até onde estavam dispostos a ir. Kinsu assegurou que faria tudo possível para corresponder às expectativas. Como aluno de destaque e bolsista, ajustar os termos do contrato não seria problema. Até sugeriu um encontro pessoal para finalizar o acordo. O Su, no entanto, educadamente recusou por enquanto, mencionando que tinha planos pessoais naquele dia. Prometeu revisar o cronograma e entrar em contato em breve. Ainda assim, deu a entender que, considerando que era um bolsista Nexus, seria lógico se juntar ao Nexus em vez de qualquer outro guild. Kinsu ficou radiante com a resposta. A empolgação foi tão intensa que até os colegas de trabalho próximos notaram. Ela implorou para não assinar nada com outro guild enquanto isso. Divertido com o entusiasmo dela, o Su deu uma risada e concordou em se encontrar em breve. Enquanto a ligação terminou, o Su sorriu, ainda ouvindo o eco da voz encantada dela. Naquele momento, o taxista informou que tinham chegado. O Su o agradeceu e saiu. Agora parado do lado de fora, o Su refletiu sobre tudo o que tinha acontecido. Tinha limpado o teste, garantido a licença e recebido o pagamento. O próximo capítulo da jornada estava bem na frente. Com quieta determinação, avançou pronto para começar. No mercado geral do Farol, o Sul verificou o telefone e pensou em como tinha reunido tudo que precisava rapidamente. Agora a única coisa que restava era comprar uma arma. Com esse objetivo, chegou a uma pequena loja escondida, deliberadamente evitando as movimentadas já que não tinha certeza se teriam o que estava procurando. Enquanto ficava do lado de fora, perguntou se aquele lugar tranquilo poderia guardar a arma certa. Entrando, o Sul cumprimentou o dono, que perguntou o que precisava. O Su explicou que tinha acabado de se tornar um caçador e estava procurando uma arma leve. O dono o direcionou para uma seção com itens mais baratos. Quando o Su olhou para eles, notou grossas camadas de poeira e percebeu que a maioria das armas de baixo grau vinha sem dados verificados. Mas isso não significava que toda arma não verificada era inútil. Algumas armas precisavam passar por um processo chamado libertação antes de revelar o verdadeiro potencial. Essas armas especiais geralmente emitiam uma aura sutil, um tipo de sinal, embora a maioria dos jogadores em lugares assim não reconhecesse. O Sul pegou uma das armas e ativou a habilidade de detecção de magia. Um leve sorriso apareceu no rosto. Tinha encontrado. Depois de sair com a arma, o Sul pensou consigo mesmo que se o dono algum dia descobrisse o verdadeiro valor da lança, se arrependeria de tê-la deixado ir tão barato. Mas por enquanto era hora de começar. O Sul fechou os olhos, focou e começou a infundir a energia mágica na arma. A lança absorveu o poder a um ritmo acelerado, drenando a energia rapidamente. Percebendo o quanto estava sugando, o Su parou e desabou no chão, completamente esgotado. Entendeu que se tivesse forçado um pouco mais, poderia ter desmaiado por esgotamento mágico.
Para despertar a arma, precisava de um atributo mágico de pelo menos 100. Embora não pudesse usá-la ainda, sabia que se tornaria um ativo poderoso no futuro. Prometeu a si mesmo que subiria de nível rapidamente e desbloquearia o potencial completo em breve. Enquanto isso, dentro do prédio da PBS, o repórter Gene recebeu um telefonema do Suo. O Suo se apresentou e confirmou que era o primeiro colocado no recente teste de caçadores. Também revelou que tinha lidado pessoalmente com um incidente de portão sem precedentes na Estação Síndrome. Tudo sozinho.